A mensagem hoje ela é curta. E eu só preciso da sua atenção. E eu vejo que é uma mensagem até motivacional. Vai te encorajar. Então preste bem atenção que depois eu vou citar aqui a passagem bíblica, tá bom? Ouça. Erros são cometidos por causa da nossa fraqueza. Vou repetir. Erros são cometidos por causa da nossa fraqueza. Mas não permita que essa fraqueza, que ocasionou um erro, seja aquilo que as pessoas terão como lembrança de você. Eu vou repetir. Erros são cometidos por nossa fraqueza. Mas não permita que essa fraqueza, que ocasionou um erro, seja aquilo que as pessoas terão como lembrança de você. Por quê, pastor? Porque os seus erros não podem ser maiores que os seus acertos. Os seus erros não podem ofuscar os efeitos de Deus através da sua vida. Pare de ficar lembrando dos erros e passe a lembrar dos feitos de Deus. Pare de lembrar dos erros e passe a lembrar das conquistas. Pare de lembrar dos erros e passe a lembrar das vitórias. Porque as conquistas prevalecem sobre os erros. Os acertos prevalecem sobre os erros. O que eu estou querendo e vou fazer agora é pedir a você: não pare, continue, não desista, porque a vitória prevalece sobre a derrota que você teve um dia. Eu vou repetir para você gravar: não desista, não pare, não desanime, pois a vitória prevalece ou prevalecerá sobre a derrota que você teve um dia. Embora haja erros na minha e na sua caminhada, os feitos de um grande homem e de uma grande mulher pode apagar os momentos de fraquezas. Eu vou repetir de novo. Embora haja na nossa caminhada vários erros, os feitos de um grande homem pode apagar os momentos de suas fraquezas. Não permita que a sua fraqueza seja maior do que o grande homem e de uma grande mulher que Deus te fez. Não permita que a sua fraqueza seja maior do que o grande homem e essa grande mulher que o Senhor lhe fez. E eu vou provar isso para você dentro da palavra do Senhor. Quando o Senhor nosso Deus, Ele vê que aquilo que Ele criou está se corrompendo, Ele toma uma decisão. E qual é a decisão? De acabar com tudo aquilo que Ele havia criado. A Bíblia diz então que o Senhor nosso Deus, Ele acha graça no homem. Sabemos o nome desse homem é Noé. A Bíblia diz que Noé, diante da corrupção do gênero humano, ele se mantém fiel ao Senhor, íntegro ao Senhor, leal ao Senhor. Então o Senhor nosso Deus, Ele vai até Noé e vai dar uma notícia para Noé. Noé, eu decidi
acabar com tudo aquilo que eu criei. Porque o coração do homem só se inclina para o mal. Mas eu achei graça em você, Noé. E da mesma forma que eu estou dizendo para você, que eu decidi destruir toda a raça humana, tudo aquilo que eu havia criado. Quando eu olhei para você e vi você, eu vi que eu poderia dar a você a oportunidade de você ter você e a sua família salva. Noé, eu decidi, Noé, livrar você da morte. E não somente você, Noé, mas também aqueles que estiverem com você, os da sua casa. Mas para isso, Noé, eu quero que você construa a arca. Eu vou te dar todas as orientações. Tudo aquilo que você precisar, eu darei a você. E a Bíblia diz então que Noé ouve, e segundo Noé ouviu, segundo as ordens do Senhor, ele fez. Chega o dilúvio. Aquilo que o Senhor havia dito chega, Sandro. E chegando, a porta se fecha. E quem fecha a porta é Deus. E a porta que Deus fecha, o homem não abre. Mas a porta que Deus abre, o homem também não pode fechar. Deus fecha a porta, o dilúvio vem. Aqueles que riram, aqueles que zombaram, aqueles que não deram crédito, agora estão batendo a porta, querendo entrar. Mas a porta fechou. Passa-se os dias. O dilúvio continua. E tudo aquilo que estava fora da arca foi destruído. Mas aqueles que se mantiveram dentro da arca sobreviveram. Porque Deus cumpre com aquilo que Ele falou. A Bíblia diz então que acaba o período do dilúvio. A arca para. Vem agora o tempo da terra ficar seca. Até que o Senhor nosso Deus vai abrir a porta da arca. A Bíblia diz que sai Noé, todos os animais que ali estavam e a sua família. Passa-se os anos e Noé agora vai plantar uma vinha. E após ele plantar uma vinha, aqui eu não sei quanto tempo demora para um pé de uva, da uva eu não sei, mas eu sei que demora anos ou meses. Ele plantou, esperou aquela vinha crescer, esperou aquela vinha brotar, e esperou aquele broto dar o fruto. Chegou o tempo agora dele colher. Ele colhe, e colhendo ele vai fazer o suco de uva. Porém esse suco vai fermentar, e fermentando se torna um vinho. E a Bíblia me diz que um dia Noé vai fazer uso desse suco fermentado. Algumas Bíblias vão dizer que até mesmo é o vinho. Aquilo que não tinha álcool, por fermentar por si só, vai ter um teor alcoólico. Ele bebe. E a Bíblia me diz que bebendo ele vai se embriagar. Ele vai ficar bêbado pela primeira vez. Primeira vez. A Bíblia diz que os seus filhos, que vivenciaram todo o projeto de Deus, o plano de Deus, a fidelidade do seu pai, a lealdade do seu pai, agora um deles vai ver que o seu pai, olha só o que a bebida faz, expõe a nudez de uma pessoa. Através da bebida, Noé vai ficar despido, pelado. Quando seus filhos vão até Noé, Noé está bêbado e pelado. Aquele homem que ouviu a voz de Deus, aquele homem que ouviu de Deus que Deus acabaria com toda a raça humana, aquele homem que ouviu de Deus que ele era leal, íntegro, ele agora está nu, por causa de uma bebida. A Bíblia diz que os filhos vão, e o seu filho mais moço
Ao invés de cobrir a nudez do pai, o que ele vai fazer? Ele vai voltar para casa, vai contar para os seus irmãos, e o pior, ele vai contar para outras pessoas. Ele vai expor o que ocorreu com o pai. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quando você ouve falar de Noé, qual episódio que você lembra? Quando alguém chega para você e fala: você sabe da história de Noé? O que vem na sua memória? É o período que ele se embriagou ou quando ele construiu a arca? Eu não sei por que você fica apegado naquele momento que você teve de fraqueza, ao invés de se apegar naquele momento que Deus te usou para construir algo que ninguém construiu ainda. Está se apegando aonde nem Deus se apegou. Quando se fala de Noé, o que é que se fala? Aquele que construiu a arca, aquele que Deus achou graça. Quando fala de Noé, não vem à nossa memória aquele que se embebedou-se e ficou nu, não. O que vem à nossa memória é que Deus decidiu poupar a vida de uma família por causa de um único homem. Eu estou mostrando a você que a sua fraqueza, embora tenha levado você a errar, não pode apagar. Não tem como prevalecer sobre aquilo que Deus ordenou você fazer e você fez. Aquilo que nós fazemos para Deus apaga os nossos momentos de derrota, de fraqueza. Eu quero motivar você a continuar. Embora você tenha errado, fraquejado, eu quero animar você. Porque amanhã, quando falarem ao teu respeito, eu quero trazer à minha memória aquilo que Deus fez na sua vida, e não o momento que você errou. Se eu morrer agora, o que vai ficar na memória de vocês é que eu, pastor, fui usado por Deus para construir, edificar a igreja batista, Tempo de Deus. Então assim também sou eu com vocês. Quando chegarem até a mim, que um daqueles que aqui estiveram um dia morreu, eu quero trazer à minha memória não um momento de transgressão e de pecado. Eu quero trazer à minha memória os momentos que Deus te usou. Os momentos que Deus te usou para edificar a casa dele. Para edificar, porque errar, todos nós iremos errar. Fraqueza todos nós temos, porque em nós uma natureza pecaminosa. Mas não será a fraqueza que irá destacar diante de um Deus que nós carregamos. Eu não terei na minha memória o seu momento de fraqueza. Eu terei na minha memória o momento que Deus te usou para edificar onde ninguém poderia edificar, para plantar onde ninguém queria plantar, para colher onde ninguém queria colher. Ei, eu estou querendo animar você que errou. Eu estou querendo encorajar você que errou. Que o seu pastor não quer ter na sua memória os seus erros, não. O seu pastor quer trazer à memória os feitos de Deus através da sua vida. Então pare de alimentar aquilo que não deve ser alimentado. Pare de enfatizar aquilo que não merece ser enfatizado. Não olhe para o seu momento de fraqueza. Olhe para o feito de Deus através da sua vida. Quem era Noé quando Deus o chamou, irmãos? Um mero agricultor que se dispôs a fazer aquilo que Deus ordenou.
Quer um outro exemplo? E eu vou terminar, que a palavra e a mensagem é pequena. Por que não dizer de Davi? Se eu perguntar para você quem era Davi, você vai falar, é rei de Israel. Se eu perguntar para você sobre Davi, você vai falar, é aquele que matou o gigante. Se eu perguntar para você quem é Davi, você vai dizer, Davi é filho de Jessé. Davi é aquele a qual Samuel foi até a sua casa e disse para Jessé e seus irmãos, enquanto o menino não assentar aqui à mesa, ninguém come. Se eu perguntar para você quem é Davi, sabe o que você vai dizer? Davi é aquele que foi levar lanche para os seus irmãos, e quando ouviu o gigante gritar, ele disse, eu vou contra esse incircunciso. Quando nós falamos de Davi, o que vem à nossa memória? Aquele que teve o sonho de construir um templo para o Senhor, mas não pôde construir. São raras as vezes que nós lembramos do adultério cometido por Davi. Fraquejou, errou, mas quando vem à nossa memória quem é Davi, o que nós lembramos? Aquele que matou o gigante, mas fraquejou. Mas o que nós temos à nossa memória? Aquele que matou o gigante, aquele que recebeu do rei isenção de impostos, casou com a filha do rei e foi morar no palácio. Ei, o que nós lembramos dos cânticos que aquelas mulheres fizeram para Davi? Nós não lembramos muito do seu ato pecaminoso, a não ser quando nós vamos pregar a palavra. Eu estou mostrando para você que o feito de Deus na sua vida é maior do que os seus erros. O que Deus concedeu você a fazer é maior do que os erros que vieram por um momento de fraqueza. Não desista. Não desanime. Continue firme. Estou incentivando aqui ninguém errar, mas nós iremos errar. Não estou incentivando aqui ninguém viver na fraqueza, mas há momentos que nós vamos nos fraquejar. Mas lembre-se que aquele que nos chamou é aquele que nos mantém de pé. Aquele que nos chamou é aquele que inicia a obra e termina ela. Que aquele que nos chamou, ele não errou. Quando nos chamou, escolheu, separou e nos ungiu. Ele não errou, irmãos. Quando eu falo de Pedro, o que você lembra? Aquele que andou sobre as águas. Aquele que disse para o Senhor, para onde irei, sendo que só tu tem palavras de vida eterna. O que nós lembramos de Pedro? Quando ele estava no monte da transfiguração, ele disse, vou fazer três tendas. Uma para o Senhor, outra para Jesus e a outra para Elias. Para Moisés, Elias e Deus, Jesus. É o que nós lembramos. Da pesca maravilhosa, do barco que ele cedeu. Mas é verdade também, que nós lembramos, quando ele, Pedro, nega o Senhor, antes mesmo do galo cantar 3 vezes. Mas a minha pergunta é, o que prevaleceu? Quando eu falo, perguntando para você, quem foi Pedro? Quem foi Pedro? Eu estou mostrando a você, irmãos. Eu estou mostrando a você, minha irmã, que embora as suas fraquezas são demonstradas nos erros que você comete, Deus é maior. E os feitos de Deus na sua vida também é maior. Também é maior. Também é maior. Por pior que seja o seu erro, ele não pode apagar o que Deus fez através da sua vida. Aquela mulher foi pega em adultério, mas está registrado que o Senhor não condenou aquela mulher.
pegar em adultério, todos viram. Todos quem? Que estavam ali, naquele momento. Mas o número de pessoas que hoje sabe que Deus a perdoou é muito maior do que aqueles que estavam lá condenando ela. Essa é a mensagem que Deus me deu nessa noite, irmãos. Eu não vou estender, é isso que Ele me deu.